Eu nunca sei como começa. Eu também não, eu ia perguntar pra você como você vai começar. Fala oi. 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 A gente veio dar nossa opinião, como a gente faz, só que... Gravando. Bom, Opinião sobre o quê? o que a gente vai dar nossa opinião? A gente vai dar nossa opinião sobre 2 livros da Alien Painter, porque vamos explicar o contexto da gente... Nossa, eu cuspi. Da gente tá lendo livros da Alien Painter. Nós estamos fazendo uma maratona de Percy Jackson. E a gente tá lendo todos os livros de Percy Jackson. Só que a gente tá esperando nossa amiga, que tá no 2º livro de Percy Jackson ainda, e a gente tá no 4º. A gente terminou o 4º. Ela entrou depois. Então a gente tá, pra esperar ela, a gente tá lendo os livros da Alien Painter. Por quê? Porque eu emprestei pra você ler The Do-Over, quando? Faz uns 2 meses, né? Foi em fevereiro, depois da nossa viagem de navio. Aí eu emprestei pra Camila ler de The Do-Over, e aí ela gostou. E aí, por que você queria ler Better Than The Movies? Eu esqueci. Porque eu queria ler alguma coisa fácil enquanto a gente esperava na Alice. Verdade, Então, aí a gente resolveu ler os livros da Alien Painter. Por quê? Ai, não, foi... Porque você viu que tinha o conto do Nick. Isso aí. E aí você leu o conto do Nick e você achou muito legal. Não foi isso? Eu gostei muito da Loira de Sim, mas eu gostei da... Como chama a outra? Do Dia dos Namorados número 3. Porque era o meu Dia dos Namorados favorito. E aí você achou muito legal e você queria ler Better Than The Movies. E eu já tinha lido Better Than The Movies e The Do-Over 2 vezes antes, mas eu não lembrava de nada de Better Than The Movies. Aí eu falei, vou ler também. Enfim, então esse é o contexto, basicamente. Bom, vamos explicar quem é Alien Painter. A Camila teve uma passagem com a Alien Painter antes de ler qualquer livro dela, porque nós fomos na Bienal ano passado. Eu tava aguardando um lugar da fila pra uma pessoa que não chegou a tempo, infelizmente pra ela, e aí eu peguei... não era pra Brenda entrar, e aí ela não entrou. Não, mas era pra gente entrar também. Sim. Aí eu fui lá sentar na primeira fila pra... Não foi na primeira, não foi na primeira porque a gente fila. não quis, porque dava pra ter sido. Mas a gente sentou lá nos puffzinhos. Lá na frente pra ver uma mulher que eu não fazia ideia de quem era. Mas eu gostei muito dela. E ela é muito simpática e querida. E ela mencionou a Grace no... Ela tem bom gosto musical, ela tem bom gosto musical. Ela mencionou a Grace, eu achei muito querido isso. E ela respondeu várias perguntas das pessoas. E a única parte negativa foi aquele tradutor lá que tava comendo um monte de bola. Eu acho que... Assim, modéstia à parte, como eu não precisei, não impactou muito a minha experiência, mas tipo eu senti meio incomodada pelas outras pessoas. Por exemplo, ela só falava em inglês e o cara só ficava tipo assim, verdade. Em vez de, tipo, traduzir, sabe? Porque ela falava muito, ela não calava a boca. E aí ela ficava, tipo, falando, e aí o cara só ficava, tipo... Uau, verdade. E aí tiveram que dar um toque nele, falar tipo assim, olha, você não tá traduzindo, o povo não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí ele traduzia a pergunta da entrevistadora pra ela, mas ela não trazia a resposta dela pra entrevistadora. Eu acho que a entrevistadora perguntava em inglês, só que era um inglês meio meia boca. Mas ele não traduzia a resposta pras pessoas. E aí as pessoas estavam todas tipo assim, nossa, uau. Só que a gente tava entendendo, claro, né? Mas as outras pessoas não, coitadas. Nem todo mundo, pelo menos. Enfim, mas foi muito legal, ela é muito querida. E... Eu gosto que todos os livros dela, que eu já li até agora, que foram só 2, que ela faz playlist pros livros e que ela põe muitas referências musicais de músicas antigas, mas músicas... São todas consideradas contemporâneas, né? Mas enfim, de músicas atuais também. Sim. Bom, aí a gente fez um roteiro pelo ChatGPT e o ChatGPT falou pra gente falar certas coisas. Características marcantes da escrita dela. Bom... É engraçado, né? Ela tem muita referência a Taylor Swift. Se você odeia Taylor Swift, não leia esse livro. Porque você não vai gostar. Na verdade, se você odeia Taylor Swift, você provavelmente não conhece a Taylor Swift. E aí você pode ler o livro e todas as referências você não vai pegar mesmo. Não então todas, porque ela menciona a Taylor Swift por nome, às vezes. Sim, mas muitas referências que ela faz, tipo, usando frases de música, mencionando música, quem não conhece e, tipo, quem odeia por não conhecer, não vai entender. Realmente. E quem odeia não vai conhecer, porque se você odeia uma coisa, porque você vai ficar Mentira, esses haters de Twitter aí adoram falar mal da Taylor Swift, adoram ficar dando stream na música dela. Então continuem. Assim, ela faz mais música pra mim. Tem... Bom, aqui no ChatGPT tá falando ritmo rápido, mas
Eu acho que não seria só o ritmo, eu acho que é uma leitura leve, porque ela escreve de uma forma muito fácil e fluida de você ler. Sim. E não tem palavras muito difíceis, apesar de às vezes ela fazer umas piadas que, tipo, você não entende. Mas é porque também é um livro que tá escrito em inglês e a gente leu nessa língua. E eu não entendo várias referências que eles fazem. Não, mas você perguntou pro Chase, e o Chase ficou tipo assim, não faz sentido. Então, sei lá, deve ser uma coisa regional lá do Nebraska, da onde ela é. Mas. Às vezes é de outra geração também. Uma coisa de gente velha, não sabemos. Ou de gente muito mais nova. Não. Sei lá. Não sei. Não, eu sei, vai que ela tá tentando pegar uma piada de gente mais nova e colocar ali no meio. Ai, sei lá, mas não faz muito sentido. Deixa pra lá. Tem algumas piadas que não fazem sentido, mas em geral, tipo, é engraçado. E é legal. Outra coisa que é importante falar, os livros da Lynn Painter são muito, tipo, The Office, sabe? Que é, como é que chama aquele tipo de comédia? Mockumentary? Não, comédia embarrassing, sabe? Eu não sei como chama. É um tipo de comédia que te dá vergonha alheia. Não é mockumentary, gente. Não é mockumentary. É vergonha alheia, sabe? Muita. E se você você é muito facilmente atingido por isso, não leia também, porque você vai morrer. Eu acho... Tá, fala aí. Eu acho que nós, apesar de nós termos nossa diferença de idade, a gente normalmente gosta das mesmas coisas. Mas eu percebi que nesses livros, tipo, você achou muitas coisas cringe que eu achei só engraçado. E talvez tenha isso. Tipo, você vai achar cringe. Porque é um pouco, mas eu achei mais engraçado do que cringe. Eu acho... assim... deixa eu tentar me expressar de uma forma mais objetiva. Eu acho que essa comparação com o The Office foi uma ótima comparação, porque realmente é isso mesmo. Eu acho todas as coisas muito cringe e é isso aí. Mas é aquele cringe que não dá pra você parar de ler, porque ao mesmo tempo que te dá muita vergonha alheia, dá até dor física em algumas partes, você quer muito saber o que vai acontecer ou como aquilo vai desenrolar. Então mesmo que você não goste de uma coisa cringe, não é cringe tipo ao ponto de ser ilegível, mas também sei lá, sabe, se você quer continuar a ler pra ver o que vai acontecer, porque é muito engraçado mesmo. Bom, eu acho que essas são as características principais, né? Eu acho que você acha as coisas mais engraçadas, eu acho mais cringe, porque você gosta mais de coisas românticas. E tem muitas coisas que são românticas que eu acho naturalmente cringe por serem românticas, sabe? Tá. É porque eu sou uma hopeless romantic. Ela é. Enfim, mas tem mais alguma coisa que você acha? Não, eu gosto, é isso que, sobre a escrita dela, é isso que eu acho. Eu acho que ela escreve realmente é muito fluida, muito rápido, porque entretém muito e você não quer parar de ler. E não é difícil, você tem que ficar pensando sobre o que você tá lendo. E eu aprendi a admirar o fato de que ela tem um estilo cringe de leitura, porque, enfim, ela usa isso com maestria, essa é a minha opinião sobre ela. Entendi. Bom, gente, este é o livro de The Do-Over. Essa é a minha edição em inglês, que custou muito caro, tá? Porque, como eu já falei antes, eu já li esse livro 2 vezes antes. E essa foi a terceira vez que eu tava lendo e eu li dessa vez físico, porque as outras vezes eu não tinha físico, aí eu li foi a primeira digital. Pessoa que leu o seu livro físico? Sim. Ai, nossa, que honra. Bom, basicamente, este livro, ele segue a Emily, e sim, a gente tem o mesmo nome. A Emily no Dia dos Namorados. Ela é meio control freak, ela gosta de, tipo, tudo do jeito dela. E ela tem umas desilusões, assim, no passado, porque os pais dela são divorciados e ela tem muito trauma. E ela acha que ela precisa resolver a vida dela e encontrar um namorado que ela sabe de tudo. Ela é muito incrível, gente. Ela tem 16 anos e é foda demais. E aí, ela namora um cara lá. E ela quer, neste Dia dos Namorados, ela tá planejando pra tudo dar certo, que ela vai falar que ela ama o cara e vai dar presente pra ele, vai ser, o melhor Dia dos Namorados da vida. Porque o Dia dos Namorados é o dia que terminou o casamento dos pais dela. Uau, que drama, né? Cuspi de novo. Eu tô lembrando errado, mas também não foi o dia que o pai dela pediu a mãe dela em casamento? Não sei, acho que sim. Prédio alto lá? Não sei, talvez. Eu não me lembro. Mas, enfim. E aí, a Emily planejou tudo pra dar certo, mas assim, da hora que ela acorda, já começa a dar tudo errado. Tipo, imagine um dia ruim e multiplica por 1000. É esse dia que tá dando na vida dela. Ela não tem tempo de tomar banho, ela não tem... Tipo, ela vai lá, come uma barrinha de cereal horrível, aí ela bate o carro,
Aí o cara, ela bateu o carro no cara, e o cara fica tipo assim, nossa, quem é você? E aí é o cara que é o parceiro de laboratório dela, e ela fica tipo assim, como esse homem não me conhece? A gente senta junto o ano inteiro. Aí o que acontece mais? Isso é spoiler, tá, galera? Que acontece no começo do livro. Isso aí. Aí ela chega na escola e ela descobre que teve um problema com a bolsa de estudos dela pra faculdade que ela vai fazer. E daí... Aí tiraram o programa lá dela que ela queria ir, aí ela vê o namorado dela beijando outra. A ex dele. Aí, tipo, começa a dar tudo errado. Nossa, a vida dela tá uma merda. Aí ela volta pra casa e ela descobre que o pai dela vai se mudar pro Texas. Sabe, tipo assim, tá tudo dando errado. Imagina tudo de ruim, vai indo de mal a pior a vida dela, assim, no dia que era pra dar tudo certo. E aí ela fica tipo, mano, eu vou dormir, porque assim, o universo tá mandando eu dormir, que tá muito ruim esse dia. Só que ela acorda no dia seguinte, não é dia 15 de fevereiro, é dia 14 ainda. E ela vai ter que viver de novo o mesmo dia. Então é um livro de time loop. E ela fica vivendo o Dia dos Namorados infinitamente. E você vai acompanhando as peripécias da Emily, tentando resolver os problemas dela no Dia dos Namorados. E é um livro muito legal, tá? Bom, enfim, esse é meu resumo de The Do-Over. Fala sobre Better Than the Movies agora. Tá, o resumo de Better Than the Movies. Se eu esquecer alguma coisa aí, você me ajuda, tá? Então, basicamente, essa história é sobre uma menina que, assim como a Emily é no The Do-Over, ela é muito romântica e ela, por outras razões, ela acredita no amor. De uma forma bem clichê. Ela é assim por causa que tem umas coisas com a mãe dela, mas eu não sei se... Ela tem mommy issues, que a mãe dela morreu. Isso aí, exatamente. Então ela se apega muito a essas coisas e gente, ela é uma personagem muito delusional, sabe? Muito... Ela é completamente desconexa da realidade, ela acredita que tudo aquilo que ela vê nos filmes de fato vai acontecer. Ela é obcecada por comédias românticas, isso é importante. Isso aí. Porque a mãe dela era, tipo, escritora de comédias românticas. Ela escrevia roteiros de comédias românticas. E aí ela acha que, tipo assim, porque a minha vida tem que ser igual à vida de uma comédia romântica da minha mãe. Exato. E além disso, ela é obcecada por trilhas sonoras de filmes. Que essa parte eu acho fofinha. Mas, enfim. Eu vou beber sua água, aí ela tá? tem Porque a minha tá ali. Pode beber. A água da sua casa que você me deu no seu copo. Pode beber, eu te dou permissão. Mas, enfim. Aí ela tem um inimigo, que é o vizinho dela. E ele é inimigo dela porque eles competem por uma vaga de carro na rua, que é na frente da casa dos dois, né? Ai, eu tô explicando muito mal. Não, é isso. Enfim. Tá certo. Enfim. Nesse meio tempo, tá? A gente é apresentado ao inimigo dela, que é o Wes. Nome feio que eu não gosto. Mas enfim. Aí, enfim, daí é isso, ela vai pra escola e descobre que o ex-vizinho dela, o Michael, volta pra estudar, pra fazer as 2 últimas semanas de aulas com ele. Mentira, os últimos 2 meses. E ela era apaixonada pelo Michael quando eles eram crianças. Sim. E aí ela coloca na cabeça dela que o Michael voltou pra completar o roteiro de filme que ela acha que ela vive. E aí agora o objetivo de vida dela é conquistar o Michael pra ele convidar ela pra prom e pra eles terem um grande momento. E é isso aí. Porém, ela não tem nenhuma conexão mais com o Michael. Ele não é mais vizinho dela, ela não faz nenhuma aula com ele, eles não necessariamente têm amigos em comuns. Então ela tem que se submeter a fazer um acordo com o inimigo dela, que é o Wes, porque ele é amigo do Michael e eles têm contato. E aí ela vai até a casa do Wes e pede ajuda pra ele em troca dele poder ficar com a vaga de carro pra sempre. E daí ele aceita. Não é pra sempre, é só durante o uso. Mas eles chamam isso de Forever Spot, então... Não, mas eles fazem isso depois. Tudo bem. Então aí, pra poder ficar com a vaga de carro na duração do acordo deles. E aí a história é basicamente isso, é o Wes ajudando ela. Só que ela é muito... Gente, ela é muito sem noção. Tipo assim, ela faz cada coisa, sabe? E assim, tá tudo... Tipo assim, tudo e a sorte não ajuda ela. A sorte não ajuda ela. Só dá merda pro lado dela. E ela fica tipo assim, não, mas eu preciso perseverar. Ela é uma tonta, enfim. Mas isso não vem ao caso agora. Enfim, esses são os livros que a gente leu. The Do-Over e Better Than the Movies. Esse saiu antes e esse saiu depois. Jura? Eu achava que esse tinha saído depois. Não, esse saiu em 2021 e esse saiu em 2022. Legal. E a gente leu também alguns contos. A Camila leu 3
e eu li os 7 contos. São 7 no total? Eu acho que sim, deixa eu ver. Gente, eu teria lido 7, tá? Mas não deu. Porque eu tô em vários... São 7. Várias leituras coletivas ao mesmo tempo. Verdade. Enfim, então... quase todos os contos são da perspectiva do Wes, que eu acho mais legal. Eu sempre gosto de ler mais a perspectiva do personagem masculino. Eu gosto da perspectiva do Wes, porque ele tem um senso de humor mais ácido, ele é muito sarcástico e eu acho isso engraçado. Bom, aí o ChatGPT falou pra gente falar o gênero e o subgênero de cada um. Então o gênero é rom-com, tá? Caso não tenha ficado claro, e coming of age. Mas eu não sei se isso faz muito sentido. Eu acho que faz, porque eu acho que nos dois tem... É que eu acho que se é subgênero... Tá. Faz sentido. Aí faz. E aí a gente tem as tropes de cada um. Então, de Better Than the Movies, as tropes são Neighbors to Lovers, Girl Obsessed with Rom-Coms e High School Vibes, de acordo com o ChatGPT. É tão bizarro que isso é uma trope. Eu acho que isso não é uma trope, só a primeira. É uma trope. E a trope deles é Enemies to Lovers. Então, mas não é mesmo. Não é tipo Enemies to Lovers, porque a Liz é delusional. Ela acha que, nossa, ela e o Wes se odeiam. Mas o Wes é tipo assim, nossa, você é tonta aí. Enfim, e aí The Do-Over, as tropes são Time Loop, Segunda Chance. Segunda Chance? Segunda não, né? 15ª chance. Família disfuncional. Nossa, e bota disfuncional nisso, hein? E Bad Boy com profundidade. Péssima. Nada a ver esse filme. Eu não acho que a família dela é tão disfuncional assim. Nossa, eu acho horrível a família dela. Eu tinha vontade de bater neles o tempo inteiro. Mas eu acho que é maior... Tipo, eu acho que tinha muito mais coisa na cabeça dela do que de fato tava acontecendo. Mas tudo bem, depois a gente chega aí. Sei lá. Bom, então, até agora, 17 minutos de vídeo, puta merda. Não teve spoilers, muitos, né? Mas agora a gente vai falar com spoilers das coisas. Porque a gente vai dar a nossa opinião, óbvio. Bom, aí o próximo tópico é casais e dinâmicas românticas. Então vamos falar de Better Than the Movies primeiro, Wes e Liz. Aqui tá falando Trope de Enemies to Lovers, química construída com sutileza. Eu acho que é só sutil se você é a Liz, porque ela é muito tapada e não percebe. É verdade. O Wes tá tipo, meu Deus do céu! E ela tá assim, nossa, ai, o Michael. Ela é muito lenta e as pessoas falam explicitamente pra ela as coisas que estão acontecendo, mas ela vive tanto no mundo da lua. Ela quer tanto que, por um lado, eu acho isso legal nela, mas por outro lado é meio irritante, porque ela é muito devagar pra perceber as coisas, ela quer que seja... Parece algum... Assim, acho que todo mundo já conheceu uma pessoa que é assim na vida, sabe? Que tipo, a pessoa quer que uma coisa seja verdade, então tudo que é um fato que mostra que ela tá errada, ela vai ignorar, e tudo que é uma migalha que mostra que ela possa estar certa, ela vai se apegar àquilo. Sim. Tipo, pessoas votando. Enfim, né? Vamos lá. Eu acho o Wes e a Liz um casal fofo, mas muito se dá por causa do Wes. Eu acho que ele carrega nas costas o livro. Não o livro inteiro, mas tipo assim, eu acho que a dinâmica deles se dá muito por causa dele. Ele é um personagem muito cativante e muito carismático. E mesmo ali sendo super tapada, dentro do ponto de vista dela, você enxerga como ele tá, tipo assim, ele sempre faz de tudo pra ajudar ela, mesmo quando ele não deveria, sabe? Tipo assim, esse cara tá fazendo tudo isso por causa de uma vaga de estacionamento. A gente depois descobre que não é por isso. Mas então, mas tipo, como que ela não pegou isso de primeira, sabe? Como que este cara está se colocando nessas situações, assim, humilhantes pra ajudar ela por causa de uma vaga de estacionamento? Mas eu acho que ele não... na minha opinião, ele não se coloca em nenhuma situação humilhante. É ela que se coloca. Mas ele tá lá, sabe? E ele não fica tipo, nossa... Se eu fosse na festa... É um show à parte. Se eu fosse numa festa, se eu concordasse e falasse assim, eu vou levar essa pessoa aqui na festa comigo, porque ela tá me pedindo um favor. Beleza. A partir do momento que acontece que a menina vomita nela, eu ia ficar tipo, puta merda, véi. Onde que eu fui me meter? Agora eu vou ter que levar essa menina vomitada embora pra casa. Eu concordo, mas eu acho que isso daí também é o básico que eu espero de qualquer ser humano. Se você vai... Tipo, eu não sou a pessoa que bebe em festas, eu gosto de dirigir pra ter um pretexto pra não beber, porque eu não acho que tenha graça beber. Dito isso, eu já fui em várias festas em que, como eu e essa pessoa sóbria do grupo, eu ficava meio tipo assim, nossa, essa pessoa é muito sem noção, sabe? E, tipo, ela tá bebendo e tá estragando pra todo mundo, porque todo mundo tem que Você tá falando de mim.
Não, eu nunca fui numa festa que você bebeu e que você teve que ser cuidado. Não, eu sei, eu tô sendo irônica. Tá bom. Tipo, ninguém gosta de ficar de babá, sabe? Você pode não tá bebendo ou tá bebendo um pouco, mas você quer aproveitar a festa, você não quer ficar, enfim. Mas, ainda assim, se essa pessoa tá com você, tá no seu grupo, é seu amigo, você tem a obrigação de ter certeza de que ninguém vai fazer nada de errado com aquela pessoa que tá no seu grupo, sabe? É uma responsabilidade, é tipo, coletiva, eu ia falar. Mas é uma irmandade. Então, eu acho que é o mínimo que, se acontecer alguma coisa ruim com alguém do seu grupo, você vai lá e tenta dar um apoio pra pessoa. Aí nesse, eu achei que não, eu entendo. Eu concordo até. Mas, tipo assim, as coisas começam a escalonar. Tipo, ele vai atrás dela lá na biblioteca, livraria, sei lá, que ela trabalha. Aí ele fala, eu vou te buscar aqui pra gente ir no shopping. E ela fica, tipo assim, ai, tá bom, né? Sendo que, tipo, cara, isso não faz parte do acordo dele. Não. Ela é muito lesada. Ela é muito... Tipo, o cara tá falando assim, não, vou te levar pra comprar coisa, tá? E ele vai lá e compra um tênis pra ela e ela fica tipo assim, nossa, que boa ação. Tudo isso por causa de uma vaga de estacionamento, sabe? Tipo, mano, você é idiota, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Ai, desculpa, eu não mudei a lista, tá bom? Mas é que ela é meio tapada. É que dá raiva, mas eu acho que assim, ele carrega o casal, mas com o tempo, tipo, da metade da temporada você começa final, a gostar mais da Liz. É. Porque ela fica mais interessante, porque ela começa a mentir pra todo mundo. Ela ama mentir. Ela mente pra todo mundo. E aí vai virando uma bola de neve, que ela não consegue parar de mentir. E as pessoas começam a, tipo, pegar ela mentindo. E aí fica uma situação horrível. E eu acho que ela é mais legal, assim, quando ela tá, tipo assim, toda destruída, assim, só mentindo pra todo mundo. É mais interessante. É legal que ela é o tipo de mentirosa que ela mente no impulso, ela não percebe que ela tá mentindo, ela também não tem boa memória, então às vezes ela mente, ela esquece que ela mentiu e ela é pega, sabe? Mas uma coisa que eu achei super engraçada é que tem um ponto do livro que ela admite isso pra ela mesma. Ela fala tipo, eu podia falar a verdade, mas é uma coisa que eu tô desacostumada a fazer, eu vou só mentir mesmo, sabe? Ela começa a mentir pra todo mundo, velho. Até umas coisas que não fazem diferença. Mas enfim. Bom, sobre Wes e Alice, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Sobre o Nick e a Emily. Eles são meus protegidos, tá? Eu acho a Emily uma protagonista muito mais interessante do que a Alice. E eu acho a Emily... Tipo, eu acho que faz mais... Ai, não quero ser cuzona. Mas eu acho que faz mais sentido, tipo, ela ser toda problemática, sabe? Porque a vida dela é uma merda mesmo, sabe? Mas assim, quando você compara com a Alice, tipo, a vida dela é ruim só dentro da cabeça dela. Se ela acordasse pra vida, ela ia perceber que a vida dela é muito boa, sabe? Tipo, ela mora ali numa casa incrível, ela tem um pai que ama ela tem uma madrasta que gosta dela, sabe? Tipo, ela tem amigos, ela tem pessoas que se importam com ela de verdade. E a vida dela é muito boa, ela só acha que, tipo, é tudo triste porque a minha mãe morreu uma vez. Tipo, realmente, é muito triste que a sua mãe morreu. Mas a sua mãe não era, tipo assim, uma pessoa horrível, ou tipo, uma coisa que você, sabe, tipo, tem que ficar indo atrás disso. Vai fazer uma terapia, supera logo. Ai, desculpa, agora. Mas é que sim, ela tem outras pessoas na vida dela que são legais e que estão ali dispostas a ajudar ela, sabe? Enquanto a Emily tem uma vida familiar horrível. Tipo assim, todo mundo nem se importa com ela, as pessoas não ligam que ela tá ali. A vida dela é horrível, sabe? Coitada, ela só sofre mais que a Juliette. Enfim, e aí eu acho ela mais interessante, porque eu acho que as motivações dela fazem mais sentido pro meu ponto de vista. Mas assim, falando de uma pessoa que nenhum pai meu morreu, então eu acho isso, pelo menos. Ai, tô com calor. Você tá com calor? Não, até o momento não. Tô com calor. Enfim, e eu acho o Nick Tá saindo a sua... Eu acho o Nick um interesse romântico... eu gosto mais dele, tá? Eu gosto muito do Wes, tá bom? Mas eu gosto mais do Nick porque, como você falou, eu acho ele mais maduro. E eu acho que as motivações dele também, tipo, fazem mais sentido com o personagem dele. Não sei explicar. Enfim, e eu gosto muito do Wes porque eu acho que o Wes, ele é muito legal. E apesar da vida dele ser ruim também, ele, tipo, tá sempre feliz e disposto e tal. Mas, sei lá, eu gosto mais do Nick, gente. Não sei explicar. Eu gosto mais do Nick e da Emily também, porque eles são mais maduros e é mais... eles são mais responsáveis, é mais interessante, porque a partir do momento que eles são mais maduros, tudo que eles fazem, apesar deles, no caso da Emily, tá vivendo num time loop, é tudo mais interessante, sabe? É mais relatable, é mais... você se identifica mais com aquilo.
Mas eu acho que a Lynn Painter, ela é boa em escrever adolescentes de certa forma, porque eu acho que todos eles, e você não vai concordar com a minha opinião aqui, só que eu não acho que nenhum deles de fato tem uma vida super difícil, apesar de todas as pessoas ali terem dificuldades. É só porque eu acho que todas as pessoas projetam mais do que as coisas de fato são. Por exemplo, a Emily, ela parece mais abandonada pela família dela, que como se a família dela não se importasse, mas no final você vê que as pessoas se importam. Quem se importa? Só a avó e o Todd. Não, enfim. Eu acho que todas as pessoas, enfim, não. Eu acho que todas as pessoas se importam, mas porque a Emily sempre se colocou como uma, tipo, a partir do momento que os pais dela se divorciaram, ela parece uma pessoa que ela queria tornar as coisas mais fáceis pros outros. Então ela era muito mais independente, mais responsável, se você comparar com a Alice, por exemplo. E eu acho que isso fez as pessoas pensarem assim, então tá, ela tá ali, tá se virando. Então, mas ela é uma... Exatamente, ela é uma glass child, sabe? E as pessoas, apesar de ela ser mais independente, ela ainda era uma criança. E eu não acho justo você falar, tipo assim, nossa, então... Só porque ela tá se virando, eu não preciso estar ali. Sendo que, tipo, eles esqueciam de buscar ela, esqueciam de comparecer nos lugares, esqueciam de fazer as coisas, só ficavam discutindo quando eles estavam juntos. Tipo, eles queimaram todo o dinheiro que ela tinha pra faculdade em batalha de divórcio, sabe? Eu acho que, assim, tem uma hora que a gente tem que... Se você tem filho, a prioridade da sua vida é seu filho. E você não tem que ficar, tipo, nossa, mas eu odeio esse cara que eu fui casada. Problema seu, sabe? Conversa ali, é o cara que você foi casada, é o pai da sua filha, você tem uma filha pra criar e você tem que fazer as coisas funcionarem. E, tipo, eu não acho certo ficar colocando a criança no meio desse jeito. Porque você escolheu ter filho, então agora arde com as consequências dos seus atos. Eu não sei se... Eu não sei se eu classificaria ela como uma glass child, mas tudo bem. Eu concordo, tipo, acho que as pessoas não deveriam colocar os filhos no meio, mas a verdade é que os filhos estão no meio, de alguma forma eles vão ser afetados. Eu acho que ela quis meio que dividir o fardo com os outros e as pessoas só assumiram que ela era super responsável. Mas no final você vê que as pessoas se importam com ela e eu acho que isso é uma coisa muito de adolescente, eles sempre acham que os pais ou que as outras pessoas não gostam deles tanto assim, ou que eles são ignorados. Mas agora essa coisa, tipo, de terem queimado o dinheiro da faculdade dela no divórcio, que eu não me lembrava... É verdade, esses meio cozice dos pais dela e enfim. Mas eu acho que assim, todos eles têm essas questões. Mas eu acho que é por isso que ela escreve adolescente tão bem. Porque quando você tá lendo esse adolescente, tendo essas ações e, tipo, tomando essas decisões erradas e vendo que eles se comportam tudo de uma forma super floreada e tal, faz sentido, porque é adolescente. Se você falar, tipo assim, é um adolescente, sabe? Faz sentido ele se comportar desse jeito burro. Mas... comparando com o livro adulto que eu li da Lynn Painter, aí é só, tipo, me dá raiva, porque a protagonista é burra, só. Ela só é burra, tipo, ela não tem um motivo dela ser adolescente. Ela só é uma idiota, que dá vontade de você socar ela. Alice? Não, no livro outro lá que eu li da Lynn Painter, que ela era protagonista, era um livro adulto lá, Mr. Wrong Number. Por isso que eu acho que a Lynn Painter serve pra escrever livro adolescente, por causa disso. Porque ela escreve essas emoções floreadas muito bem, e se você for colocar isso num personagem adulto, não faz mais sentido. É verdade. Eu não li nenhum livro com protagonista adulto, mas eu acho que essas personalidades combinam muito com personalidades de adolescente que, sei lá, sempre ficam ampliando as coisas na cabeça deles, tudo que é ruim no caso. Mas, enfim, todas essas pessoas moram em casas aparentemente de subúrbio, têm o próprio carro e coisas assim, então acho que ninguém ali tá passando necessidade, ninguém tem, sabe? Eu acho que isso é um fator muito importante a se considerar. Sim. Tá. Mas... qual casal tem mais química? Mais química? É difícil dizer. Eu acho difícil dizer porque são adolescentes. Eu não quero ficar vendo química em casais adolescentes. É verdade, mas já que o chat GPT perguntou, eu acho que o Nick e a Emily têm mais. Porque é muito difícil de julgar, porque um dos casais tem um dia, múltiplas vezes, e o outro casal tem 2 semanas. Mas eu vou dizer que é a Emily e o Nick, porque quando eles estão juntos, eles têm muita química. Sim, agora, mesmo quando eles supostamente não se conhecem. Exato. Agora, a Liz e eu ia falar Nick. A Liz e o Wes, eles... É que a Liz é muito sem noção. Aí ela nem dá espaço, sabe? Demora muito. O Wes fica flertando sozinho ali. Por, exato. Tipo, meio livro, ele tá assim, nossa, você é muito linda. Ai, deixa eu comprar isso pra você. Sim.
E nem tem tanto momento pra eles terem tanta química assim. Apesar deles terem tido mais momentos. Então eu vou dizer que é a Emily e o Nick. O que você acha? Eu concordo com o que você disse. Eu também gosto mais da Emily e do Nick, então eu sou meio biased, né? Não dá pra eu falar. Desenvolvimento das protagonistas. Acho que a gente já, tipo, meio que colocou isso junto, mas... É isso aí, as duas têm algum tipo de trauma familiar. Mas eu acho que a Liz... Tipo, eu acho que a Liz demora mais pra ela evoluir. Ela só vai evoluir mesmo, tipo, quando ela percebe que a bosta chegou no ventilador e ela tem que resolver os problemas. Porque ela briga com todo mundo, velho. Tá todo mundo ali, todo mundo tá disposto a ajudar ela, ela briga com as pessoas, sabe? Ela briga com a amiga dela, ela briga com a madrasta, ela mete o pé na jaca quando ela tá lidando com essa, sabe? Tipo, ela faz tudo errado, tudo errado. E que, tipo, eu acho super justo também, porque ela é adolescente. Mas ela demora muito tempo pra chegar nesse ponto. Mas essa é a diferença, porque ela é imatura. Porque as duas passaram por um trauma. A Liz, por exemplo, a mãe dela faleceu. E eu acho que isso é um trauma muito sério e muito... Tipo assim, ela tem todo o direito de ter os traumas dela. Só que ao mesmo tempo, todo o resto do ambiente que ela vive é muito... protege muito a Liz. Então, ela é muito mais imatura. E aí ela fica se apoiando em coisas que... Sabe, quantos anos ela tem? 16? 8? 17? Você falou igual aquele meme. 16, 18? Katrina? Enfim, daí ela é muito imatura pra cidade, sabe, de ficar acreditando nessas coisas de filme e tudo mais. Eu entendo as razões dela, a conexão que ela tem com a mãe morta dela, mas ainda assim, sabe... É que o problema é que ela não tá satisfeita em só ela viver daquele jeito. Ela tem que arrastar todo mundo pra viver junto. Todo mundo tem que ser desse jeito. Tipo, eu acho que essa parte dos filmes eu acho meio boba. Mas a parte que ela tá passando sobre, tipo, eu estou no último ano do ensino médio e a minha mãe não tá aqui comigo e tal, e eu não quero participar desses eventos porque eu sinto que, tipo, está finalizando. Eu achei essa parte muito mais acreditável. Sim, eu achei triste. Eu achei que essa parte é muito mais, tipo assim, você consegue sentir muito mais empatia por ela, porque é uma coisa que faz sentido. E você consegue se relacionar. Agora, essa parte do tipo, eu preciso que a minha vida seja igual um roteiro de filme da minha mãe, porque senão não vai dar certo. E, tipo, ela começa a entrar nesse spiral e ela não sai disso, e ela fica, porque eu amo filmes e blá blá blá. E aí eu fico tipo, mano, sabe, cresce. Você tem 17 anos, acorda. Sim. A Emily, ela tem um trauma, tipo, de que os pais dela são divorciados. Que eu acho que é uma coisa que é muito mais relacionável pra muitas pessoas, porque muitas pessoas têm pais divorciados. Mas aí ela é ainda diferente, ela é mais madura, ela vê isso como uma coisa que também é responsabilidade dela, o que não é justo porque ela é uma criança, então ela, sei lá, se esforça pra ser uma pessoa agradável e certinha e não dá trabalho nenhum. Mas eu acho que esse é o ponto, tipo... Eu acho que esse é um contraponto muito legal entre elas, porque a Liz, ela tem que parar de fuder as coisas e começar a fazer as coisas direito. E a Emily tem que parar de fazer as coisas direito e começar a fuder as coisas, porque ela só evolui quando ela mete o pé na jaca e fala assim, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se todo mundo. E eu acho que é muito melhor, porque ela não sabia impor limites, sabe? É verdade. Ela deixava todo mundo pisar em cima dela e ficava tipo assim, tá bom, porque eu não posso... incomodar. Que independente de onde venha isso, eu acho que é muito mais comum as pessoas terem, tipo, dificuldade de se impor e de dizer não, seja por divórcio ou qualquer coisa, do que uma pessoa que é só completamente, assim, fora da realidade. Bom, é isso. Eu amo a Emily. A minha review do livro no Goodreads é Ninguém me entende como a Emily me entende. Eu amo ela, gente. Tipo assim, nós somos iguais. Nós somos iguais, a gente tem a mesma tatuagem. É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Da nossa tatuagem. Inclusive, eu tenho a mesma tatuagem que a Liz também. Você fez por causa da Liz. Não, para. Não fiz por causa da Liz. Eu nem lembrava que ela tinha essa tatuagem quando eu fiz a minha. Essa daqui eu lembrava, tá vendo? Porque mas eu já a tinha... dela é mais sexy que a sua, porque no... no hip bom. No hip bom. Mas eu não... Tipo assim, pra mim, eu acho que eu gosto mais de The Do-Over por motivos de... Quando eu leio um livro, eu gosto dele quando eu leio, mas eu decido se ele é um livro favorito ou não, se depois que eu ler esse livro ele continua comigo. Eu continuo lembrando de coisas que acontecem nele e eu continuo, tipo, pensando nesse livro. E aí, quando isso acontece, eu considero esse livro um favorito meu. Que é o que foi que aconteceu com esse.
Tipo, eu li esse livro e eu não conseguia superar ele. E aí eu li ele de novo, aí eu fiz a minha tatuagem e aí eu li ele de novo. Tipo assim, eu nunca esqueci o que acontece nesse livro. Tipo, eu esqueci cenas e tal, mas tipo, normal. Enquanto, quando eu fui ler Better Than the Movies, foi como se eu estivesse lendo de novo pela primeira vez. Porque eu não lembrava de quase nada. Você leu quando pela primeira vez? Em 2023, foi tipo 2 anos. Entendi. E, tipo, eu não lembrava de quase nada desse livro, porque ele não ficou comigo. Apesar dele ser um livro muito legal, e eu me diverti muito lendo das 2 vezes que eu li. Mas eu acho que ele não ficou comigo do jeito que The Do-Over ficou. Por isso que The Do-Over é meu favorito. Eu acho um ponto muito justo, porque pra mim é assim que eu avalio filmes e livros também. Se é uma coisa que fica com você e faz você pensar depois, ou faz você ter curiosidade de pesquisar sobre coisas depois, significa que foi um ótimo livro. Então, eu concordo com o seu critério. O que é pra eu responder mesmo? Agora você vai falar sobre qual é o seu favorito. Eu acho que esse ponto é meio burro. Tá bom. Olha, eu prefiro Better Than the Movies como o livro, como completo. Eu gosto mais da Emily e do Nick. Eu me identifico mais com eles, com os conflitos que eles têm, e eles são mais maduros, e as coisas que eles fazem, de certa forma, é mais realista se você tira o fato de que eles estão num time loop, sabe? Mas que também é uma coisa sobre o The Do-Over que eu gostei muito. Quando você me deu o livro, e você falou que era de time loop, aí eu fiquei tipo assim, sabe? Tipo, eu vou ler a mesma coisa, eu vou ler o mesmo dia por 300 páginas, sei lá se é 300 páginas que tem de 290. É 300, basicamente. Aí eu fiquei tipo assim, não sei se eu vou gostar, sabe? Eu até demorei pra começar a leitura, mas ela escreve time loop muito bem, porque eu tenho mais referências de time loop de episódios de séries de TV ou filmes do que de livros. Você acha que é o único livro de time loop que eu já li na minha vida? Também. E tem uns que são legais e tem uns que são muito maçantes e muito entediantes. E esse não é. Mesmo que aconteça a mesma coisa ou cause a mesma coisa todos os dias, nunca acontece da mesma forma. Então eu sempre quero saber no dia seguinte... Como que vai acontecer nesse dia. Exato, o que vai mudar. E eu acho que isso deixa mais legal, inclusive, quando você já sabe o que vai acontecer e você quer ficar vendo quais são as diferentes formas que isso vai acontecer. Exato. Mas, como você sabe, eu não gosto do terceiro ato desse livro. Como se fala? Eu não consigo comprar, é isso? Isso, eu não consigo comprar o terceiro ato desse filme. Eu acho muito... eu acho que só tá ali porque a Lynn Painter decidiu que precisava dessa parte e eu achei forçado. E eu sei que essa é a opinião oposta, porque você eu acho que eu concordo em partes, porque quando eu li pela primeira vez eu também achei forçado, eu achei que não precisava disso. Eu acho que o conflito que ela já teria com a escola e com a família dela já seria o suficiente, não precisava dessa parte do Nick também. Mas se tivesse a cena deletada, eu acho que faria mais sentido. Porque mas eu também vou odiar, todo mundo odiou essa cena, eu achei muito engraçada. Mas aí você vai ler o comentário das pessoas no Goodreads porque elas odiaram, e elas odiaram porque é um bando de... virgem. Falar tipo de beata de igreja, assim. Quando você vai ver os comentários, eu entrei lá no The Do-Over e aí eu vi que ele tem uma nota, tipo, ele tem 3.9 e o Better Than the Movies tem 4 ponto alguma coisa. Acho que era assim. Aí eu fui ver por que os comentários de uma estrela do The Do-Over. E aí as pessoas estão falando coisas do tipo assim, é porque a Emily usa muito palavrão. Tipo... Isso... Nossa, meu Deus, vai pra igreja, então. Exatamente. Tipo, as pessoas que não gostaram do conto e as pessoas que não gostaram do livro, ou gostaram menos, se você vai ver, esse é o comentário delas. É porque elas não gostaram que a pessoa usa palavrão. As pessoas usam palavrão na vida real. Sim. Sabe? Eu acho que você tem que julgar o livro como um todo. E é por isso que eu prefiro Better Than the Movies. Não pelos palavrões ou pela ausência deles. Mas é porque eu acho que, tipo, todos os atos são bem construídos, apesar de coisas não realistas acontecerem nas duas histórias, sabe? Mas... por isso. Entendi. Eu acho justo. Mas se tivesse a cena deletada, você acha que você gostaria mais de The Do-Over? Eu acho que é difícil dizer, porque... tipo, não dá pra você colocar a cena deletada e não mudar nada mais no que acontece antes e depois. Então, se fizesse cenas adaptadas, eu acho que eu teria achado mais engraçado. Sua aluna. Eu tenho aula pra dar hoje, porém não vou dar porque é feriado.
Ah, mas é isso, tá vendo? Essas coisas, tipo... Uns comentários super bobos. What a waste of Taylor Swift lyrics. Ah, as pessoas são chatas, mas tipo assim... São essas pessoas que estão querendo pagar de muito conservador, muito santinha. Essas pessoas não têm o que... Não dá pra você ser... Você só consegue apreciar a arte quando você abre a sua mente pra ela. Uhum. Mas pra mim foi só o terceiro ato mesmo. Pode dar spoiler, né? Já tá dando. Ah, é isso aí, eu não gostei. O protagonista tava tendo... Quer dizer, os protagonistas estavam tendo um dia muito legal juntos. E aí, por mais que ele tenha falado, não quero me envolver, ele começou a se abrir, falar da morte do irmão dele pra ela e blá blá blá. E aí, depois, do nada, ele decidiu que ele não queria mais nada com... Tipo, no dia seguinte, ele nem olhava na cara dela direito. E eu achei que, tipo assim, não fazia parte da personalidade que eu tinha construído pra ele na minha cabeça, porque ele era uma pessoa madura e parecia emocionalmente responsável. E ele sempre se mostrou que se importava com, sei lá, ajudar ela de alguma forma nos objetivos dela. Então... Aí eu não conseguia mais comprar essa história. E ele fiquei tipo assim, só porque ela queria que tivesse esse breakup momento. Uhum, eu acho justo. Eu acho que não é uma coisa que eu consigo discordar, porque eu acho que objetivamente falando você tem razão. Mas é só um livro que, tipo, ele speaks to me, sabe? Muito intrinsecamente. Então eu não consigo gostar mais de Better Than Movies, desculpe. Tudo bem, é justo. Bom, momentos marcantes, cenas favoritas. Cupid Shuffle pra você. Nossa, você amou essa. Nossa, eu demorei uns 40 minutos pra conseguir ler essa parte, porque eu precisava parar toda a frase pra respirar. Porque tava me dando dor física. Essa é do The Do-Over. Ai, nossa, meu Deus. Eu tenho um problema com essa música específica, porque... Aí todas essas músicas que tocam em festas o tempo todo e, sei lá, que são muito populares, tipo Macarena, me dá um pouco de vergonha alheia. Mas, eu trabalhei num lugar que tinha festas de Natal à noite e tocava essa música o tempo todo. E aí todas as pessoas fazendo aquela dancinha e me dava, sei lá, tão estranho. Me constrange lembrar. Eu nunca vi ninguém dançando o Cupid Shuffle de verdade, então pra mim não foi tão ruim. Eu só passei essa parte e continuei. Deixa eu mostrar pra você. Não, depois você mostra. Vai, mas qual a sua cena favorita? De The Do-Over? Não, dos dois. É difícil, calma aí que eu tenho que lembrar. Você tinha que ter falado que eu ia ter que responder essa pergunta antes. Eu não sabia também, deixa eu pensar. Eu gosto muito da cena de... Eu gosto de algumas cenas de Better Than Movies. Eu gosto da cena que eles estão lá comprando roupa. E aí a amiga dela chega, e aí ela fica tipo, nossa, você não tinha que trabalhar? E aí ela fica tipo assim, então, eu saí antes. E aí ela começa a mentir. E eu gosto da cena, além dessa parte, eu gosto porque o Wes compra o Chuck Taylor pra ela. Eu acho muito fofo que ele compra o tênis pra ela, porque é um tênis caro, né? E ele comprou pra ela. E eu gosto também da cena... Eu gosto da cena que eles estão comendo lá hambúrguer. Sei. Eu acho essa cena da hora. Nossa, que ele dá as batatas pra ela comer. Do The Do-Over, a minha cena favorita é o dia 3, quando eles estão lá no carro na tela. Eu gosto muito dessa cena. E, inclusive, eu gostei dessa cena do ponto de vista dela, e quando eu li o ponto de vista dele, que é uma história separada, é uma novela, você falou? Eu gostei também de novo. Essa cena Mas essa cena é muito da hora, sério. É muito engraçada. É muito boa essa cena. Do Better Than The Movies eu tenho que pensar um pouco. Eu gosto de Do Over. Essa cena, eu gosto da cena um dos últimos dias antes do Donkey, que ela e o Nick estão, tipo, conversando quando eles estão tendo uma aula de química lá. E aí o professor fala, vai ter uma prova. E aí eles começam a mandar mensagem um pro outro na mesa, assim. Eu acho essa cena muito legal. Eu gosto muito da cena quando ela chega em casa e aí ela liga pro Nick e aí ela fica tipo, então, meu namorado me deu uma pulseira que me dá alergia. Ela começa a conversar com ele. Eu acho essa cena muito legal também. E do Donkey... do Donkey eu gosto de todas as cenas, porque eu acho ela muito foda. A cena que ela, tipo, ela tá brigando com que ela fala pra madrasta dela, tipo assim, eu vou pegar o carro sim, tá? Tchau. E aí ela vai e ela, tipo...
Eu gosto muito dessa cena, eu gosto da cena que ela tá na aula de química também, e aí ela fica tipo assim, o professor fica, você não quer compartilhar com a gente o que tá acontecendo? E ela fala, claro, você quer sair comigo agora? E aí ele fica tipo assim, tá bom, vamos, e eles vão embora. E eu acho essa cena muito legal também. Essa cena é boa. O Donk toda, é assim, fora a parte do Cupid Shuffle, o Donk é muito bom como dia, mas pra mim... O dia 3 é o seu favorito. É, porque ele não tem uma dança ridícula acontecendo, que me traz memórias. Mas tem aquela cena do carro e o pé dela cheirando fritos. É verdade, mas isso é uma ótima coisa, eu acho super engraçado. Eu não ligo tanto pras vergonhas alheias mais, eu já me acostumei com a Ellen Painter, mas eu acho que, tipo assim, tem momentos e momentos. Entendi. E, eu acho... Imagina você, alguém fala, Emily, eu posso usar sua varanda porque eu queria pedir minha namorada, que não era namorada dele, pra prom comigo. E aí você olha pra fora e você emprestou sua varanda pra alguém dançando Macarena. Eu acho que a pior parte não é nem que ele tá fazendo, eu acho que a pior parte é que tem tipo um monte de adulto assistindo. Exato, exatamente. É muito cringe isso. Enfim. E eu acho que de Better Than The Movies eu também gosto muito da cena que... é a cena, gente, a cena, né? Todo mundo sabe. Que ela começa a listar porque a Alex é uma ótima potencial namorada pro Wes. E o Wes fica tipo assim, she's not you. E aí ela fica, oi, como assim? Ela é uma tapada, né? Enfim, eu gosto da cena porque o Wes, ele carrega nas costas. Muito divo. Eu acho fofinha, mas eu acho que algumas frases que ele usa, que eu grifei aqui nessa parte, são meio cringe. Eu fiquei meio... eu tenho problema com romance, gente. Mas eu gosto muito de ler esse tipo de livro. É uma hipocrisia que existe em mim. Enfim, eu acho isso... Eu não gosto quando o romance é muito artificial, apesar disso, obviamente, ser um livro. O tipo das pessoas falarem coisas que ninguém nunca falaria na vida real, sabe? Tipo, uma frase escrita de um jeito que ninguém falaria na vida real. Eu fico tipo assim, me dá um momento meio tipo de quebra de realidade. Aí eu me lembro que eu tô lendo um livro. Sim. E aí, eu não sei, eu não gosto tanto. Eu entendo. Acho justo. Eu não sei que cena eu prefiro do Better Than The Movies. Nenhuma. Eu gosto de várias. E de nenhuma ao mesmo tempo. Não, é que eu não gosto de uma muito mais do que eu gosto das outras, necessariamente. Não que eu consiga lembrar no momento. Mas todas as cenas que ela tá se ferrando eu acho muito engraçado. É isso aí. Eu acho que Better Than The Movies tem menos momentos marcantes. Eu acho que a história toda acontece em mais coisas, porque são mais dias e é um ritmo rápido, mas todos eles são legais no mesmo nível. Eu não consigo pensar em nenhum que se sobressaia dos outros. Eu só fiquei super decepcionada que não teve não teve de fato um momento de formatura que eu esperava que fosse ter. E aí ela comprou um vestido todo lindo pra ela ser vista como uma grande gostosa por muito pouco tempo, sabe? E aí depois ela já foi embora, tipo, bebê de papel machê. Eu não supero essa parte porque eu não entendi a necessidade. Era Mardi Gras. Mas tem alguma coisa com bebê de papel machê? Sei lá. Não é só um monte de gente mostrando os peitos pra ganhar colar? Eu acho que também é missão de Mardi Gras. E bebida, e cerveja, eu acho. É tipo um carnaval. Por que um bebê? Não sei. Pergunta pro povo de Nova Orleans. Enfim, é isso, gente. Considerações finais. Já falei que eu tenho pra falar. Eu gosto mais de The Do-Over, vou ler outras vezes The Do-Over. É o livro que eu tenho tatuado na minha pele. Eu amo esse livro. E eu gosto de Better Than The Movies, mas eu gosto mais desse. Eu gostei muito dos dois. Pra mim... Leria de novo? Eu leria, assim, quando eu me esquecer. Tipo, eu tô animada pra ver os 4 contos que eu ainda não li. Mas assim, esses livros eu li por entretenimento e são leituras confortáveis e é legal porque você tá tendo, tipo, você tá se divertindo enquanto você tá lendo e pra mim é sobre isso. Eu não diria que nenhum deles me marcou no ponto de que, tipo, fiquei pensando muito sobre, sabe? Tipo, mudou minha vida. Não, mas eu me diverti muito lendo e eu acho que isso é muito válido. Porque pra mim é sobre isso, é sobre se entreter. E minhas considerações finais, o que mais que eu tenho que responder? Qual nota você deu pros dois? Então, não dá pra dar nota direito no Goodreads, porque não dá pra dar metade. Mas eu anoto no meu notas, as minhas notas. Tá. Eu vou dar 4,5 pros dois, na verdade. Eu vou dar 4,5 pro The Do-Over, porque eu não consigo comprar o final.
E eu vou dar 4,5 pro Better Than The Movies, porque tem coisas sobre ele que eu não gostei, tipo, é isso aí. Eu acho justo. Eu dei 4,5 pra Better Than The Movies e dei 5 e favoritado pra The Do-Over, porque sim, já expliquei, né? Porque... Mas são leituras legais, eu recomendaria pra quase todas as pessoas. Sim, eu acho que também é um livro muito fácil se você tá querendo começar a ler inglês. É verdade. Porque é um vocabulário mais tranquilo. Apesar de ter algumas partes, tipo, sem sentido, as partes sem sentido você pode pesquisar no Google, que eu também não entendi. E é um vocabulário muito específico, tipo, carros. Mas eu acho que é, tipo, cultural. Acho que é por isso. Mas eu acho que é um livro fácil pra você ler se você quiser ler inglês. É verdade. E é isso, né? Acabamos? Então é isso. Por enquanto... Depois nós vamos gravar sobre nossas opiniões de Betting on You e de Nothing Like the Movies, né? Quando a gente lê. Stay tuned! É isso, tchau. Tchau.